Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na santa paz de Deus, eu estou bem, graças a Deus. Gente, eu vou ler com vocês uma parte que fala assim, ó, Mateus, capítulo 27, no versículo 5, né, até o versículo 6, sobre Judas, né, o que traiu Jesus Cristo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então, gente, muita gente pergunta, né? Muita gente fala assim, por que Judas, o que traiu Jesus Cristo, não foi salvo? Ele não foi salvo porque ele suicidou. Porque Deus condena o suicídio, né? E muita gente não acredita que Deus condena o suicídio, né? Mas se ele tivesse se arrependido aos pés do nosso Deus, Deus, com a sua misericórdia, teria recebido aquele arrependimento e teria dado o perdão para ele. Mas não, ele, no seu desespero, né, na sua agonia, a qual ele viu o que acontecera, né? Ele foi e se enforcou e o seu corpo caiu em terra. Mas, gente, foi por isso que Judas, o que traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, não foi salvo. Porque ele tirou a própria vida. Ele não teve a humildade de pedir perdão para o nosso Deus. Ele não teve essa humildade de chegar aos pés do nosso Deus e pedir perdão para ele. Aí muita gente fala assim, mas quem suicida tem a salvação. Gente, nós não podemos falar assim, sabe por quê? Porque a pessoa que está tirando a própria vida, nós não sabemos a causa. Mas também, se na Bíblia está escrito que aquele que tira a própria vida não tem salvação, nós não podemos, é que nem eu já ouvi uma pessoa falando que tem. Aí eu fiquei olhando assim, pensei assim comigo, aí, mas então inverter o que está escrito na Bíblia, porque na Bíblia está escrito que o que tira a própria vida não tem salvação. Judas não teve salvação porque ele não teve a humildade de pedir perdão ao nosso Deus. Porque se ele tivesse essa humildade de pedir perdão ao nosso Deus, com certeza Deus o perdoaria e ele teria salvação, né? Então é por isso que quando Deus fala assim, vigiar e entrar em oração, é sobre todos os aspectos da nossa vida, porque o adversário, ele faz a sua lambança, né? Ele fecha os olhos da pessoa, faz a sua lambança. Aí depois, infelizmente, ele dá forças para a pessoa fazer aquilo que não convém, que é tirar a própria vida. Aí ele vem com a sua artimanha, vem com o seu zumbido no ouvido da pessoa, e infelizmente a pessoa entra naquela tentação, porque quando a pessoa entra naquela tentação, gente, ela está em fraqueza espiritual e em fraqueza material. Eu digo assim, fraqueza espiritual, gente,
é que infelizmente a pessoa perdeu, às vezes a pessoa perdeu a fé, perdeu a confiança em Deus, perdeu o ânimo, perdeu a coragem de orar, né? Porque se você perde tudo isso, você perde a alegria da vida. Se você perde um carro, ainda você tem a tua vida, você tem a alegria. Se você perde uma casa, você tá por terra, né? Mas aí Deus te tira da terra, te levanta e te devolve tudo. Mas se você perder a fé em Deus, se você perder a coragem de orar, se você perder a coragem de pedir perdão para Deus, se você perder o teu ânimo, se você perder a tua firmeza em Jesus Cristo, aí você perde tudo. Aí você com certeza perdeu tudo mesmo, porque enquanto você tiver todas essas coisas, você tem tudo. E, gente, como a gente vê muitos casos aí, né, que tá acontecendo, né, que a gente fica até muito triste, nós ficamos muito tristes, então aquela pessoa chegou ao extremo. Ela perdeu a confiança no nosso Deus, ela perdeu a força de orar, ela perdeu o ânimo, ela perdeu a alegria de viver. E, infelizmente, o adversário tocou no coração, no ouvido dela, atormentou ela e ela, né, tirou a própria vida. E, gente, infelizmente, gente, não tem como a gente. É uma coisa muito delicada. Uma coisa tão delicada, mas tão delicada, porque nós não podemos ser negligentes, né? Porque a partir do momento que você firma que Deus dá o perdão para quem suicida, você está sendo negligente, você está dando forças para mais gente fazer isso. Mas a partir do momento que você fala nas Santas Escrituras, fala das Santas Escrituras, a partir do momento que você fala com alguém que a salvação da nossa alma depende da confiança e da fé nossa em nosso Deus e dos nossos atos na terra, então você está fazendo a vontade de Deus, você está evitando muitas coisas, né? Por isso Deus fala, vigiar e orar para que não caia em tentação. Infelizmente, a gente vê muitos casos aí e não cabe nós a julgar. Mas nós temos que falar a verdade, porque na Bíblia está escrito que aquele que tira a própria vida não tem salvação. É uma delicadeza tão grande, é um mistério tão grande a nossa vida, mas tão grande, gente, que se a gente parar para pensar, a gente, como que se diz? Se a gente parar para pensar sobre o que é a vida, sobre o que é a salvação, sobre o que é o firme fundamento de confiar no nosso Deus vivo e sobre a nossa eterna salvação, a nossa vida eterna, nós vamos ver que é um mistério muito grande entre os céus e a terra, né? Nós vamos ver, gente, que muita coisa nós sofremos por nada, né? E tem muita gente sofrendo porque perdeu as forças, perdeu confiança em Deus e está se atentando contra si próprio, tirando a sua própria vida. Você jamais poderá dar forças para isso, porque senão vem mais casos a acontecer quando a gente acha isso normal, quando a gente acha que Deus vai dar a salvação, porque está escrito nas Santas Escrituras que o único que pode tirar a vida é o nosso Deus. Além dele, outro não pode. É por isso que está escrito na Bíblia que no final dos tempos
quando Jesus Cristo descer em nuvens de glória, o fogo vai dar conta das almas das vidas que ele tirou. A água vai dar conta da vida que ela tirou, né? Um dia eu conversei com uma moça e falei isso para ela. E ela é até da mesma religião que eu, né? Aí ela falou assim: só morre quando chega o tempo. Eu falei: não, não morre quando chega o tempo, não. Tem muita gente tirando vida de outra aí, mas a pessoa não leu na Bíblia que no final dos tempos Deus vai pedir conta. Porque aquele que Deus pede conta, está escrito na Bíblia que Deus vai pedir conta para a água dos seus mortos, para o fogo dos seus mortos, né? Então, nós não venhamos, gente, dar forças para as pessoas fazer. Se a gente achar normal e falar que Deus perdoa, nós estamos errando perante Deus. Porque nós não podemos dar forças para um tipo de coisa. Eu já ouvi num canal aqui no YouTube a pessoa falando que Deus perdoa. Quem somos nós para falar isso, né? Nós não somos ninguém. Nós somos tão pequeninos, somos um verme perante a Deus, mas Deus nos ama e tem misericórdia de nós. Por isso já está escrito na Bíblia: orai sem cessar para que não caís em tentação. Tem gente que acha que o cair em tentação é o pecar, é roubar, né? É maltratar, é bater, é xingar, é tudo isso, mas o cair em tentação também é tirar sua própria vida, é matar os outros. Esse é o cair em tentação, que faz parte do cair em tentação. Então, nós não podemos dar força para um tipo de coisa assim, para que isso venha acontecer, porque eu já ouvi uma pessoa falando no canal que Deus perdoa sim. Eu até na hora eu fiquei assustada. Eu falei, gente do céu, jamais a pessoa pode falar uma coisa dessa, né? Porque você vai dar forças para aquele que está em aflição, para aquele que já perdeu a fé em Deus, para aquele que já perdeu a firmeza em Deus, para aquele que está sem direção, para aquele que o adversário está ali, ó, azucrinando ele, você está dando força para ele fazer o mesmo. Então, nós temos que ter entendimento e sabedoria. E quando Deus fala orar para que não caia em tentação, e isso cabe nessa parte também. E já me falaram, gente da minha igreja, falando assim: você acha que Deus não vai salvar uma pessoa que tira a própria vida? Porque ela não quis, ela tirou a própria vida porque ela não quis continuar na vida que estava vivendo, porque estava sofrendo. É um mistério muito grande, gente, porque Jesus Cristo sofreu para nos dar a salvação. Sofreu para que nós vivêssemos em alegria, com saúde, e ele carregou consigo tudo que faz mal para nós, né? Então, se Deus não poupou, um dia a pessoa falou isso para mim, eu falei: se Deus não poupou o próprio filho dele, que é Jesus Cristo, entregou no madeiro da cruz para a salvação humana, e ele poupará nós? Se a gente parar para pensar, há um mistério muito grande, gente, na nossa vida. Se ele não poupou o próprio filho amado, que não tinha pecado, que era santo 3 vezes santo, ele poupará nós? Aonde está escrito na Bíblia que Deus nos poupará? Não, ele tem misericórdia de nós, ele nos perdoa, nos ama. Mas não está escrito que ele poupará nós, não. Tanto é que está escrito na Bíblia que tem um livro que os anjos que os anjos descem na terra, recolhem a nossa oração, escreve o que nós estamos fazendo sobre a nossa vida, sobe para o céu e entrega aquele livro para Deus. E no último dia, Deus vai ler aquele livro para nós, sobre a nossa vida.
Aí, quando nós estivermos perante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai ler a nossa vida para nós no último dia. É bíblico, está escrito na Bíblia, eu já li essa parte, eu vou procurar e vou ler de novo, vou ler e vou ler para vocês verem. É bíblico, tem um livro que um anjo recolhe as nossas orações e tem um livro sobre a nossa vida com Deus. Então, Deus não nos poupará, Ele nos perdoará, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama. Isso não quer dizer que Ele poupará nós, porque Ele não poupou o seu próprio filho. Então, quando Deus fala, orai para que não caia em tentação, isso serve em tudo na nossa vida, para que o adversário não venha azucrinar a nossa vida, falar coisas incabíveis no nosso ouvido. Então, devemos prestar atenção em todas as coisas na nossa vida. E eu vou ler, vou procurar direitinho onde está escrito sobre o anjo que desce para recolher as nossas orações e levar para Deus, e que Deus tem um livro no céu que Ele escreve a nossa Bíblia, e vou falar com vocês. Porque a gente tem que estudar muito a Bíblia para falar, né? Muito. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que reler, para não falar mentira, para Deus não pedir conta para nós. Porque se a gente falar mentira do que não está escrito na Bíblia, Deus pede conta para nós, né? Então, eu já li uma parte que Deus fala que tem um livro no céu falando da nossa vida. E quando nós estamos orando, tem um anjo que desce dos céus e anota nossas orações e entrega para Deus na sua mão, no céu. Olha como tudo é tão olha como tudo é tão misterioso, olha como tudo é tão cuidadoso, olha como tudo é tão amoroso, de Deus para nós, né? Quando Deus fala, eu te perdoo, eu te amo, isso não quer dizer que Deus vai nos poupar. Então, nós vamos entrar em oração para que nós não venhamos cair em tentação, seja ela qual for. Porque o adversário, ele não brinca de ser adversário, ele é. O único que ele respeita é Deus. Sabe por quê? Tudo que ele faz, ele vai pedir ordem para Deus. É o único que ele respeita, ele não respeita mais ninguém. Por isso que você tem que entrar em oração, em comunhão com Deus na tua vida.